Welcome and shalom Bem-vindos e shalom a todos a esta esta série de webinars dessa semana da ICEG. Eu sou o David Parsons, um dos vice-presidentes aqui na Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém, e eu estou vindo até vocês aqui da sede da nossa capital israelense, em Jerusalém. Eu acredito que já no centésimo ou 38º dia desta guerra com o Hamas, e ainda tentando negociar com esse assunto. Esse assunto ainda está dominando os desenvolvimentos aqui na Terra. E essa semana queremos fazer um ensino bíblico envolvendo a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato na Bíblia, essa história de dois irmãos e o espírito de Amaleque, que identificamos no início desse conflito com o Hamas como a causa, né, como a raiz deste conflito, deste ódio islâmico radical contra Israel. E depois do brutal massacre de 12 mil israelenses pelo Hamas, do rapto de cerca de 250 pessoas, né, para Gaza, tem sido muito preocupante e assustador ver o flagrante antissemitismo que agora está abertamente, né, jorrando pelos principais líderes mundiais, e mesmo em fóruns internacionais importantes como as Nações Unidas e o Tribunal Mundial em Haia e outros fóruns também. Em uma audiência recente, na última semana, nos últimos 10 dias, é bastante assustador, mas numa audiência recente no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, os líderes do alto escalão do governo da África do Sul, o seu ministro dos Assuntos Internacionais, acusaram falsamente Israel de cometer genocídio contra o Hamas, contra os palestinos na guerra de autodefesa de Israel em Gaza. E agora, recentemente, apenas essa semana, a África do Sul voltou ao Tribunal Internacional com um outro caso, insistindo que as políticas de Israel em relação aos palestinos são uma forma mais extrema de apartheid do que aquela que os negros da África do Sul sofreram sob o verdadeiro regime do apartheid no país deles. E isso é uma desgraça, uma vergonha, e realmente marca a dor e o sofrimento dos negros na África do Sul sob o regime do apartheid, para que eles façam essa acusação. E nós tivemos também funcionários das Nações Unidas, do alto escalão, como Cesca da Albânia, que é um relator especial da ONU para os territórios palestinos, e recentemente ela insistiu que as vítimas do 7º de outubro não foram mortas por causa do judaísmo, mas por causa, em resposta, né, à opressão de Israel. Então, como funcionário da ONU, ou outro funcionário do alto escalão da ONU, Martin Griffiths, ele é o chefe da ajuda humanitária e de resposta da ONU, ele também fez uma declaração, e ele falou, portanto, o mundo inteiro tem muitos conflitos para lidar, mas ele insistiu que o Hamas não é uma organização terrorista para nós, ou seja, para a ONU, e que é um movimento político, e ele teve que recuar um pouco a esse respeito, mas é simplesmente assustador e muito preocupante como esses altos funcionários da ONU fazem essas declarações antissemitas e anti-Israel de forma tão livre e aberta. E para completar tudo isso, nós tivemos o presidente do Brasil, Lula da Silva, ele esteve numa conferência de imprensa na União Africana, em Addis Abeba, na Etiópia, e ele foi como um observador convidado, e ele disse à imprensa local que o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, é um genocídio, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças, e o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não aconteceu em nenhum outro momento da história. É incrível isso que ele disse. Ele disse que acabou, que isso é como aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus, e é o presidente do Brasil falando. Então, comparar quando Israel está fazendo um ato de legítima defesa, quando eles enfrentaram os massacres e sequestros, foram estuprados, houve mutilações em 7 de outubro, e eles têm direito à autodefesa,
E ele diz que é exatamente como quando Hitler decidiu matar os judeus que foram indefesos e nunca fizeram nada aos nazistas para merecer o que aconteceu com eles. E apesar de enfrentar muitas resistências de outros líderes mundiais, Lula da Silva foi apoiado e endossado por outros companheiros, outros líderes latino-americanos, os presidentes da esquerda, Marcos, presidente da Colômbia, do Brasil, da Bolívia e da Colômbia, e apenas nesses últimos dias, e o líder colombiano Gustavo Petro tuitou que em Gaza há um genocídio e milhares de crianças, mulheres e civis, idosos são covardemente assassinados. Lula só falou a verdade e a verdade deve ser defendida ou a barbárie nos aniquilará. Então ele realmente precisa ter nós precisamos ter medo de Israel. Isso é loucura, essa declaração do presidente colombiano. Enquanto isso, o presidente da Bolívia acabou de ser eleito. Ele costumava ser um presidente, a Bolívia costumava ter um presidente conservador, mas agora eles sempre flertam, né, com os marxistas de esquerda, mas o atual presidente da Bolívia, Luis, ele concordou com o Lula, que eles sabem que ele estava apenas dizendo a verdade sobre o genocídio cometido contra o corajoso povo palestino. A história não perdoará aqueles que são indiferentes a esta barbárie. E o que é tão assustador, preocupante e chocante em tudo isso é que estes são burocratas, administradores profissionais da ONU, pessoas que ocupam altos cargos em diferentes países e que conseguiram alcançar essas posições de grande poder por muita disciplina, autodisciplina. Você tem que ter muito autocontrole, disciplina em sua vida, ao longo da sua vida, não é? Para ter uma carreira até esse ponto, então uma posição de alcance como esta, onde as pessoas confiam em você e te dão as rédeas do poder. No entanto, de repente, todas essas pessoas, os funcionários da ONU, esses presidentes de países, de todo o governo, da União da África do Sul, e de repente eles parecem não conseguir conter as suas línguas, né? Para como que vomitarem essas declarações ultrajantes e odiosas contra a nação judaica e os povos judeus. E você deve se perguntar como explicamos essas explosões de antissemitismo, frívolo, anti-Israel, discurso anti-Israel. Às vezes eles recuam, mas outras vezes eles dobram as declarações, como aconteceu nos últimos dias. E é intrigante como o antissemitismo, que é considerado o ódio mais antigo do mundo, persiste por tanto tempo. E é preocupante como depois do Holocausto, ele consegue ressurgir e se remodelar e assumir novas formas e está tão desenfreado como sempre. Alguns dizem que é tão mal como era na década de 30 na Alemanha, e que estamos chegando a esse ponto, e de alguma forma parece ser um mistério de como isso une os muçulmanos radicais que acreditam em um Deus de guerra e são sedentos de sangue para matar pessoas de outras religiões e tudo mais, e de alguma forma eles estão se unindo na mesma sala, vamos dizer assim, de mãos dadas com o marxismo radical de hoje. E como vamos entender isso? Como vamos entrar em Caim, na história de Caim e Abel e no espírito de Amaleque? Agora, desde os ataques terroristas de outubro, 7 de outubro, nós podemos identificar o espírito de Amaleque como a causa raiz desse ódio incessante e dessa violência, né, dos palestinos contra o Estado judeu de Israel, contra o povo judeu, e particularmente com o Hamas, né, através do Hamas, o que eles ensinam, e essa visão islâmica radical do mundo, de conquistar o mundo, né, começando com a erradicação dos judeus, como um cumprimento profético das profecias do Corão, ou das primeiras tradições
radis do Islã. E você pode perguntar, bem, o que é esse espírito de Amaleque? Nós fizemos toda uma playlist que está disponível na nossa conta do YouTube em português, e SEG em português, e nós fizemos uma série de ensinamentos sobre o espírito do Amaleque. O presidente Dr. Jürgen Bühler e eu estamos nessa playlist, e se você for ao nosso canal oficial do YouTube, você vai poder encontrar ali para recapitular. Então, Amaleque era neto de Saul, e é claro que você viu esta figura bíblica no livro de Gênesis, que perdeu tanto de Esaú, desculpe, que perdeu seu direito de primogenitura, quanto a bênção do primogênito, não é? Para o seu irmão mais novo, irmão gêmeo, Jacó. E embora Jacó e Esaú tenham se reconciliado no final dos seus dias, não é? Jacó lutou com um anjo, no dia seguinte Esaú estava vindo em sua direção com 400 homens armados, mas na manhã seguinte, depois de lutar com um anjo, diz a Bíblia que Jacó está ali e o seu irmão Esaú, é Esaú que perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu a bênção, é ele quem vem e corre até Jacó e o abraça e o beija, e eles estão se reconciliando em lágrimas. E embora Esaú tenha aceitado que havia perdido o direito da primogenitura e as bênçãos, e que Deus lhe havia dado terras, bênçãos e territórios, foi o seu neto Amaleque, o neto de Esaú, que nunca aceitou a perda da herança de sua família, e esse ódio ardente, mais tarde, vai provocar os descendentes de Amaleque, o povo amalequita, a primeiro atacarem os israelitas quando eles saem do Egito no Êxodo. Eles tiveram que percorrer um longo caminho para atacá-los. E eu quero dizer, isso é uma inveja e um ódio dos seus primos ou israelitas, seus primos israelitas, que os amalequitas, eles se desviaram do caminho para vir atacá-los. E é a história de Moisés, enquanto Josué luta contra os amalequitas, Moisés está com as mãos levantadas, e Arão e Uri estão com as mãos levantadas. É uma imagem de batalha espiritual que você e eu estamos travando para ajudar Israel nesta guerra atual. Mais tarde, os amalequitas, eles vêm contra Israel, na história de Saul, e como ele perdeu o reinado, porque não matou Agag, o rei dos amalequitas, e mais tarde temos os amalequitas vindo e atacando o acampamento de Davi em Ziclag. Eles saqueiam as suas esposas e tudo mais, e Davi aconteceu exatamente na mesma área onde aconteceram os ataques de 7 de outubro e a tomada de reféns, e finalmente temos judeus exilados na Pérsia, no livro de Esther, onde Amã é um membro da família real de Agag, que era o rei dos amalequitas na história de Saul e Samuel. E então é essa antiga rivalidade dos amalequitas, esse ciúme e ódio ardentes, esse é o espírito de Amaleque, que nunca aceitou que Israel tivesse o direito de primogenitura e a bênção de ser o veículo para a redenção mundial. Que se agarrou a Jacó, e Esaú não perdeu, mas ele aceitou, ele perdeu e aceitou, mas o seu neto não. E isso tem atormentado o povo judeu desde que esse ódio ardente, ciúme em relação a Israel infectou muitas pessoas em gerações e gerações de árabes, né, de descendentes. E Deus ainda disse: terei guerra com Amaleque, farei guerra com Amaleque de geração em geração. Então, gostemos ou não, o povo judeu tem que enfrentar essa situação. Eles estão cheios de espírito de ciúme e inveja por causa da sua eleição, da eleição do povo de Israel por Deus e da bênção de Deus que está sobre a Israel com o propósito de redimir o mundo. Eu quero dizer, nós devemos apreciar e amar e estimar e respeitar o povo de Israel, mas isso acaba trazendo uma reação diferente entre muitas pessoas, o antissemitismo, esse espírito de Amaleque
Amaleque persistiu por todas essas gerações, e o espírito de Amaleque surgiu como um clássico da rivalidade entre irmãos, e alguns filósofos identificaram a rivalidade desses irmãos como a causa da raiz, né? A raiz de toda essa violência, e é uma tese interessante. Você pensa na Rússia e na Ucrânia, na verdade eles são como um povo irmão, que sempre conheceram uns aos outros, amigos e tudo mais, e agora eles estão lutando até a morte na Rússia, na Ucrânia, de forma muito, muito trágica. Mas você sabe, as rivalidades entre irmãos têm sido a raiz de muita violência entre os humanos, e de fato, quando você vai ao livro de Gênesis, você descobre que a rivalidade entre os irmãos é um tema importante em todo o livro de Gênesis, este livro que é a introdução, o livro introdutório da Bíblia. E nós vemos isso pela primeira vez na vida do patriarca hebreu, o primeiro patriarca Abraão, como ele teve 2 filhos que se tornaram rivais. Ismael era o irmão mais velho, Isaque o mais novo, suas mães eram Sara e Agar, também estavam em conflito, várias vezes houve tensões entre Jacó e Esaú, e claro, os ciúmes entre José e seus 11 irmãos, que o venderam como escravo, e mais tarde, o próprio José foi o libertador dos seus irmãos quando houve fome no Egito, e até mesmo suas mães, Raquel e Lia, tiveram esse duelo entre elas, expressando isso, porque Raquel queria ter mais filhos. Em quem poderia ter mais filhos, não é? Para Jacó. E quando você vê todos esses exemplos de rivalidade entre os irmãos na Bíblia, e até mesmo as rivalidades matriarcais, não é? Entre as mães, a maioria dessas rivalidades fraternas que são contadas em Gênesis, você sabe, Deus quer que nós entendamos e que tomemos cuidado com elas, você sabe, para termos uma família em paz. Temos paz dentro das nossas famílias, não é? Mas na maioria desses casos de rivalidade entre irmãos na Bíblia, Isaac e Ismael se uniram e enterraram seu pai Abraão. E diz a Bíblia para que eles pudessem se unir no final e aceitar o que cada um havia recebido através do seu pai Abraão. Jacó e Esaú, como nós dissemos, eles conseguiram fazer o mesmo, se reconciliando. José e seus irmãos também têm essa linda imagem onde eles estão chorando nos braços dos outros, quando eles percebem quando José se revela como seu irmão e os livra da fome e todos os problemas do Egito. Assim, a Bíblia, embora nos alerte e nos advirta sobre a violência potencial, o ódio, os ciúmes e as raízes da amargura que podem surgir dessas rivalidades entre irmãos dentro das famílias, ele deixa uma mensagem esperançosa de que todas essas coisas podem ser reconciliadas e superadas, mas Amaleque foi uma exceção. Ele era neto de Esaú, que nunca aceitou a forma como sua família perdeu a herança, a bênção e o direito da primogenitura para os seus primos, os descendentes de Jacó. E este ciúme e ódio inflamados contra os seus primos israelitas dura até hoje. O Hamas, ele seria considerado descendente, muitos dos árabes descendem, não é? Nem todos os árabes concordam com isso, mas muitos árabes reconciliaram-se e estão a se reconciliar com Israel e assumindo seu lugar respeitado, que cada um deles tem como filhos de Abraão, os acordos de Abraão, os tratados de paz de Israel, que os líderes árabes da Jordânia e do Egito honraram até certo ponto. Nem sempre é preciso concordar com isso, não é? Mas em muitas pessoas se agrava-se ao ponto, esse ódio, né, se agrava ao ponto de o Hamas se aproximar e matar e violar, assassinar e mutilar, até com alegria, né? Por causa desse ódio, nós também encontramos lições importantes no primeiro caso de rivalidade entre os irmãos da Bíblia. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 4, que também termina em tragédia, assim como Amaleque, na maneira como deixa aquela raiz de amargura, deixa que aquela raiz de amargura se
instale em gerações posteriores. E vemos isso na história de Caim, quando ele matou seu irmão Abel. Esta é uma história que, na verdade, é uma passagem muito curta, mas há alguns detalhes. Parece um capítulo curto, né? Uma descrição curta, uma narrativa curta, e só com alguns detalhes, mas é muito rico, muito significativo, e essas advertências para nós são muito profundas, até mesmo sobre a natureza do pecado, da tentação, para todos nós, e há muitas lições aqui, mas também, em última análise, é uma lição sobre o que aconteceu em 7 de outubro, quando Hamas atacou o povo judeu. Então, nós vamos começar a examinar Gênesis, capítulo 4. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 4, sobre Caim e Abel, diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Finalmente, eles começaram a ter filhos. Caim nasceu primeiro. Seu nome significa posse. E Eva diz adquirir ou possuir um homem do Senhor, um filho do Senhor. E então ela deu à luz a Abel. E Abel significa fôlego ou respiração. E à medida que eles cresceram, Abel se torna pastor de ovelhas, ele era pastor, e Caim era um lavrador da terra. Muito interessante, essa palavra vem de Gênesis 2, porque não havia homem para cultivar a terra ainda. E também em Gênesis 3, e tudo continua, significa ali que você é um servo da terra, um agricultor, como alguém que serve ou trabalha a terra. E ambos, chega um tempo quando ambos oferecem sacrifícios a Deus, eu acho, Adão e Eva, e é por isso que eu digo que não tem muitos detalhes, né? Mas eles sabiam que precisavam adorar o Deus Criador e oferecer sacrifícios a Ele. E diz que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. E Abel trouxe, ele ofereceu os primogênitos do seu rebanho, da sua gordura, e significa o melhor, a melhor escolha, os primogênitos do seu rebanho. Então, a Bíblia diz que o Senhor respeitou Abel e sua oferta. Ele respeitou Abel e a oferta, ele recebeu tanto Abel quanto a sua oferta, tanto respeitar Abel quanto a oferta é muito importante, que Deus realmente honre a pessoa assim como o sacrifício. E ouvir esta palavra, respeitou, significa que ele, ou aceitou, que ele olhou para ela, ele olhou para ela com favor, significa que Abel conseguiu chamar a atenção de Deus da maneira certa. Mas o Senhor, não aceitou a Caim a sua oferta, e Caim ficou muito zangado, e ele está falando então da sua queda. O Senhor vê que a raiva está fervendo no coração de Caim, e essa rivalidade entre os irmãos, e a natureza delas é que, você sabe, você tem dois irmãos, digamos, ambos estão tentando agradar o pai, e o pai favorece um em detrimento do outro, e o outro filho fica com ciúmes e leva o outro filho para tomar sol. Ele está chateado com o pai, mas ele vai descontar. Ele vai descontar, né, no outro irmão. E nós vemos essa dinâmica acontecendo aqui. Deus não aceitou a oferta de Caim da mesma forma que aceitou a de Abel. E Caim está zangado e chateado, mas ele quer descontar em seu irmão. Então é toda a moral da história aqui. Então o Senhor vê essa raiva fervilhante, ele está fervendo no íntimo de Caim, e Deus vem até Caim e lhe dá um aviso. Você sabe, Deus se preocupa conosco, ele vê essas coisas e tenta nos ajudar. Ele diz: por que você está com raiva? Porque essas emoções estão prestes a explodir. Por que você está zangado? Porque seu semblante caiu. Se você fizer bem, ou seja, se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito? Você não vai ganhar o meu favor? Você não vai chamar minha atenção da maneira certa? Então, se você não fizer o bem, uma palavra muito importante, o pecado está à sua porta. E seu desejo
vai dominar você, você deve governar sobre isso, e essas palavras são muito importantes, porque é muito importante para nós como cristãos, especialmente saber como funciona o pecado, como funcionam as tentações e como vencê-las. Deus vê essa raiva fervendo em Caim, e ele diz, o que há em você? Se você não conseguir controlar, vai transbordar um dia, porque o pecado está ali na esquina para te pegar. Ele está agachado como um leão à espreita para atacar você. Você não sabe quando isso vai acontecer. Então, diz que a palavra diz o desejo, seu desejo é por você. E no hebraico original, essa é a mesma palavra usada alguns capítulos antes, pois Deus diz, Adão, o seu desejo será para a sua esposa, sua mulher Eva. E ele está basicamente falando sobre aquela luxúria natural, o desejo sexual de um homem por uma mulher por um homem. Mas é quase como se ele dissesse que o pecado tem esse desejo animalesco por você. Ele está parado na esquina, à espreita, pronto a atacar. Ele está ofegante, ansioso por atacar alguém. E este é o aviso que Deus dá a Caim. Mas a Bíblia registra aqui para todos nós. Percebemos que aos olhos de Deus isso é muito sério, isso tem consequências, precisamos estar conscientes disso, estar atentos, e a Bíblia diz em hebraico, no Novo Testamento, que precisamos deixar de lado o pecado, que tão facilmente nos enreda, significa que isso prende a todos nós, mas Deus também é fiel e sempre nos dá uma saída, amém? Aleluia! Mas ele diz a Caim, isso está queimando dentro de você. Se você não tomar cuidado, haverá um momento de fraqueza onde isso vai surgir, vai se levantar e queimar tanto que você fará algo para pecar. E que isso será uma ofensa contra Deus e contra a pessoa. E ele diz, é melhor você controlar isso e melhor ter algum autocontrole sobre isso. Agora, Caim não conseguiu controlar. Ele foi conversar com o irmão, a Bíblia vai contar, ele foi passear no campo e Caim se levantou e matou seu irmão. Aquela raiva cresceu dentro dele e ele encontrou aquele momento, não conseguiu resistir, não conseguiu controlar e então temos o primeiro assassinato na Bíblia. Então, Caim falhou no teste de controlar a sua ira e entender a natureza do pecado e do seu desejo e desse desejo, né, que nos coloca em problemas com Deus e no lado errado, né, contrário ao que Deus quer, ou inimigos de Deus. Uma coisa é oferecer um sacrifício que não pode até não ser agradável a Deus, e outra coisa é cair no pecado, e Deus quer atacar algo ainda mais diferente, mas Caim deixou que o fogo do ciúme crescesse dentro dele a ponto de assassinar seu próprio irmão, e a história de Caim e Abel foi, na verdade, a primeira guerra religiosa, não é, na história da humanidade, na Bíblia, e na história humana. Na verdade, esse primeiro assassinato foi uma guerra religiosa, uma guerra sobre quem estava oferecendo o melhor sacrifício, quem tinha o caminho certo para Deus, quem estava agradando mais a Deus. E Caim feriu seu irmão Abel, porque Abel havia adorado a Deus da maneira certa e ganhou sua atenção e seu favor. Ele deveria saber, até mesmo por seus pais, que quando eles colocaram os aventais, né, eles se cobriram de folhas de figueira para cobrirem sua nudez e vergonha depois que eles pecaram, Deus apareceu e disse, isso não é suficiente. Ele mata um animal, derramou sangue, e aí ele faz uma roupa de peles para vesti-los. Então, a lição é que, como diz a Bíblia, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Caim poderia ter vindo e negociado algumas de suas colheitas, seu milho, ou abóbora, ou a batata doce, o que quer que ele estivesse cultivando. Ele poderia ter oferecido alguns dos seus produtos da terra ao seu irmão Abel, em troca de uma boa ovelha escolhida para então oferecer a Deus. E Deus, exatamente como Abel
como Abel havia feito, e fazer, desculpa, exatamente como Abel havia feito, mas ele se recusou a fazê-lo, ele não o fez. E ele deixou o pecado tomá-lo. E hoje temos todas essas religiões que acreditam oferecer o caminho certo para Deus, o caminho certo para agradar a Deus, o caminho certo para adorá-lo. E você sabe, o Islã, podemos até dizer dentro do cristianismo, mas tem todas essas outras religiões que dizem que temos uma maneira melhor de adorar a Deus, um caminho melhor para Deus. Acredite em mim. O Islã acredita que é superior a todas as outras religiões, especialmente o judaísmo e o cristianismo. Então, quando eles dizem Allahu Akbar, em verdade significa Allah, seu Deus é maior que todos os deuses. Então, significando que o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos são inferiores. Então, não deixe ninguém lhe dizer algo diferente. Todas as vezes que eles dizem isso, eles estão declarando que o Islã que o caminho deles de adoração é o melhor caminho, é um caminho superior do que de qualquer outra pessoa. Mas nós temos que aceitar, assim como Esaú veio e eventualmente aceitou, ou Ismael também aceitou que Deus tem o direito da eleição soberana, Deus o Pai, e nós como irmãos, como seres humanos, seja o que for, devemos acatar. Deus escolheu o povo judeu com o propósito da redenção mundial, e ele fez isso através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Nos costumes da época, normalmente não seria o primogênito que receberia a bênção e o direito da primogenitura. Mas repetidamente em Gênesis, à medida que surgem as rivalidades entre os irmãos, Deus muitas vezes escolhe o segundo e até o terceiro filho, porque ele está procurando quem terá fé, quem apreciará mais esse direito de primogenitura. E é apenas o rito de eleição. Isso é afirmado no Novo Testamento por Paulo em Romanos. Jacó, eu amei Jacó e desprezei Esaú, quando eles ainda estavam no ventre, porque Deus já sabia as escolhas que eles fariam. Que Esaú não apreciaria essa promessa da primogenitura transmitida a partir dele. Abraão, Isaac, para eles a promessa da redenção mundial, a promessa do Messias e trazendo a luz e o conhecimento de Deus, o seu perdão e o seu amor para todos nós, para toda a humanidade. Deus deu isso ao povo judeu e eles se tornaram administradores dessa incrível revelação de Deus e do seu amor por nós e seu plano para nos redimir através do Messias, o sacrifício de sangue final. Foi necessário um sacrifício humano para realmente pagar o preço pelos pecados da humanidade, e o sangue de ovelhas e cabras e animais e tudo que era oferecido até aquele momento apenas permitia Deus perdoá-lo por mais e mais um ano, e tinha que continuar sacrificando, mas Jesus veio e morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, e isso foi passado para o segundo filho Isaac, para este segundo filho Jacó, para o terceiro filho Judá, e temos que respeitar a eleição de Deus, mas isso criou ciúmes ao longo do caminho entre outros membros da família que achavam que deveriam ter recebido a herança, que deveria ter sido deles por direito, e eventualmente nos deu esse legado cruel do espírito de Amaleque, onde o Islã hoje é um povo que também se considera proveniente do povo árabe, que também se considera filhos naturais de Abraão, que deveria ter ficado com esta terra, diz o Hamas, e Israel e os judeus não deveriam ter a terra. É preciso devolver isso para o Islã, para os árabes, para o povo palestino. Este é o espírito de Amaleque, um espírito de ciúme, que diz que tem uma religião superior, e não é realmente Israel quem tem o direito da primogenitura à terra, somos nós, eles dizem. E esse jato, esse fluxo ardente de ciúme religioso contra a eleição soberana de Deus de Israel. E mais tarde isso se une ao espírito de Amaleque, esse espírito se une ao cristianismo, produzindo gerações de cristãos que estavam convencidos de que haviam substituído Israel como favoritos de Deus. Mas felizmente há muitos cristãos como nós hoje que foram libertos desse espírito de inveja
E eu estou confiante na minha eleição de Deus. O Espírito Santo dá testemunho com o meu espírito, como Paulo disse, né? Que sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus e eu tenho total confiança nisso, a tal ponto de que não preciso ficar com ciúmes da eleição duradoura de Deus ou eterna de Deus sobre Israel. Eu não tenho que negar isso. Eu não preciso dizer que eu sou superior ou algo assim. Deus tem sua eleição e propósitos com relação ao povo de Israel. E isso é irrevogável. Está afirmado no Novo Testamento. Paulo diz isso, e que o chamado à eleição de Deus sobre Israel é irrevogável, não pode ser revogado, não pode ser anulado. Então, todos aqueles ensinamentos cristãos que, na verdade, vinham desse espírito de ciúme, dizem, temos o caminho certo para Deus, somos os verdadeiros filhos, o direito de primogenitura é nosso, todas as bênçãos são nossas, todas as maldições são sobre Israel agora, e nós fomos colocados para substituir Israel como povo favorecido de Deus na terra. Mas, infelizmente, esse espírito de Amaleque também se conecta ao Islã desde a sua desde a sua concepção. Provavelmente nasceu esse espírito de ciúme semelhante para com o povo judeu, também para com o cristianismo. O Islã, desde o início, Maomé apresentou-se como uma revelação superior de Deus, de que os judeus e os cristãos, daquilo que os judeus tinham lá na Arábia, na Península Arábica, então eles eram uma religião superior e os seguidores de Maomé eram um povo superior, e hoje eles estão produzindo esses terroristas muçulmanos radicais em todo o mundo, não apenas aqui em Israel. Alguns deles estão marchando nas ruas das nossas capitais em todo o mundo, que estão a se levantar eles estão se levantando com uma raiva, um ciúmes, um ódio, declarando que querem erradicar os judeus. Este é o slogan, né, da Palestina, do rio ao mar, Palestina será livre. Isso é um apelo ao genocídio, isso é um apelo para eliminar ou limpar etnicamente a terra de Israel, do povo judeu, que são os indígenas desta terra, e tentar apagá-los, não é? Assim como Caim se levantou e em vez de oferecer um sacrifício da maneira correta, fazer a coisa certa, oferecendo um sacrifício adequado a Deus, ele se levantou e eliminou o problema, matando Abel. E isso é o que o Islã está tentando fazer. Quando olhamos para essa parceria estranha e misteriosa, não é? Entre a união do Islã radical e do marxismo radical, essa aliança vermelha-verde nos nossos dias, muitas dessas marchas em Londres, nos Estados Unidos, em Paris, em todos os países da Europa, se você for até eles, há muitos europeus brancos, ocidentais brancos lá, e todos eles estão segurando cartazes que vão dizer trabalhadores socialistas unidos ou esquerdistas. Eles são esquerdistas que marcham com os muçulmanos, e você teria que dizer que o marxismo, embora se apresente como anti-religião, ele é a religião, ele é o ópio das massas, ele torna-se uma religião em si mesmo, disposta a erradicar, querendo e procurando erradicar todas as outras religiões, todas as outras crenças, pois é realmente uma adoração à humanidade, né, humana, um humanismo, e ele procura erradicar qualquer um que tenha, especialmente aqueles que têm fé no Deus da Bíblia. Por algum motivo, eles não estão interessados nos muçulmanos nesse momento e na sua crença num Deus único, mas se olharmos para as revoluções comunistas na Rússia, na União Soviética, na China, em outros lugares, eles eliminaram dezenas de milhões de crentes no Deus da Bíblia e procuraram impor com força o seu ateísmo. E você sabe, eles dizem que as religiões são a causa de todas as guerras, nem o marxismo radical, o comunismo que existiu na Rússia, na China, na União Soviética,
e alguns desses outros casos em que o marxismo tomou conta desses países, eles exterminaram 10 vezes mais que o cristianismo e o judaísmo, ou quem quer que seja. Nos últimos 150 anos ou mais, você pode até somar isso. Há um professor na Universidade do Havaí que tem um site que monitora todas essas coisas e é chocante as informações. São cerca de 250 milhões de mortos para alcançar os objetivos marxistas no mundo nos últimos 150 anos ou mais. E não é de admirar, então, que os radicais islâmicos e esses marxistas radicais estejam novamente a se unir em torno desse ódio antissemita e da inveja ao povo judeu. Em vez de fazerem a coisa certa, eles preferem eliminar Abel e eliminar os judeus. E este é um desafio verdadeiro nos nossos dias. Nós precisamos orar sobre isso, precisamos estar conscientes disso, alertas, e nós realmente precisamos lutar contra esse antissemitismo, porque é uma vergonha e é tão bizarro, tão preocupante que aqui nós temos líderes mundiais que só alcançaram essas posições por causa de um nível de autocontrole e autodisciplina, e que de alguma forma essas afirmações são tão ultrajantes de que Israel e o povo judeu que estão se defendendo hoje são tão maus quanto Hitler, se não piores. É isso que eles estão a dizer, e para o povo judeu, não importa se eles se defendem ou não, esse espírito está tentando matá-los, portanto, Israel poderia muito bem defender-se. Eles poderiam muito bem agradecer a Deus. Desculpe, nós precisamos orar para que Deus defenda essa nação. O Senhor diz, terei guerra contra Amaleque de geração em geração. Cabe a Deus preservar este povo, o povo de Israel, para permitir que essa bênção seja sobre eles, aqueles que favorecem os eleitos de Deus, para completar os propósitos de Deus aqui na terra. E Deus vai fazer isso. Ele prometeu fazê-lo e nós podemos estar confiantes nisso. Mas à medida que o adoramos, à medida que trazemos a Deus um sacrifício justo para Ele, nós nos aproximamos através dele, através do véu do sacrifício que foi rasgado por Jesus, o véu da sua carne, que possamos realmente interceder por Israel e pelo povo judeu contra esse espírito demoníaco de Amaleque. Em nossos dias, que Deus abençoe Jerusalém. Se você está assistindo isso ao vivo, fique ligado. Nós estamos às 4 horas no horário de Israel, 10 horas horário de Brasil. Em março começa o horário de verão, será 11. E nós agradecemos por você se juntar aos cristãos de todo mundo orando por Israel. Nos vemos no próximo webinar. Fique conectado com os nossos canais nas mídias sociais e seja em português.